E aí a gente vai para mais uma aulinha de ciências e a gente vai dar continuidade na parte de alimentos e depois vai dar sequência no sistema digestório, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai calcular hoje sobre a parte de alimentos, a gente vai sair um pouco oficialmente dos alimentos e a gente vai falar sobre o IMC, que nada mais é do que o índice de massa corporal, é a quantidade de massa que você tem relacionado à sua altura. A partir dela a gente consegue classificar as pessoas como desnutridos, dentro do peso, acima do peso, pré-obeso, obeso e por aí vai. Então, a classificação do índice de massa corporal, que na verdade é o IMC, ele pode identificar obesidade ou desnutrição em crianças, adolescentes, adultos, idosos, e a partir dessa classificação aqui, a gente consegue também fazer pesquisas sobre as doenças. Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso pode chegar a desenvolver diabetes, pode chegar a desenvolver pressão alta, pode chegar a desenvolver outros tipos de doenças, ok? Pessoal, então vamos lá. Como é que eu faço para calcular direto e reto? Como é que eu faço para poder calcular o IMC? O IMC é a relação entre seu peso e sua altura. Nesse caso do peso aí, na verdade é a massa, né? Mas tudo bem. Então, como é que eu vou fazer essa classificação aí? Primeira coisa, seu peso tem que estar em quilograma. Você não vai lá na balança e você não vai lá medir, se pesar e chega lá com a informação de que você tem, sei lá quantas mil gramas. Na verdade, a balança vai te dar lá que você tem 60 quilos, 50 quilos, 25 quilos. De repente, é uma pessoa aí magrinha, né? Não vou nem citar nomes. E por último, a sua altura também tem que vir em metros. Não adianta nada eu ir lá e ter 212 metros, 2,10 metros. Na verdade, a gente pega isso pela altura. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai pegar o peso de alguém e vai dividir pelo quadrado da altura. Então, eu vou pegar lá, vou fazer altura vezes altura. Vamos supor que eu tenha 1,64. Eu vou fazer lá 1,64 vezes 1,64. Vou multiplicar um vezes o outro, 1,64 vezes 1,64 vai me dar um resultado. Meu peso, 50 quilos. Depois eu vou dividir os 50 quilos pelo valor que eu achei do quadrado da minha altura. Ok? Tranquilo? Então vamos lá ao exemplo. Um homem que tem 1,83 de altura e pesa 95 quilos. Aí vocês já estão horrorizados. 95 quilos? Será que ele é obeso? Será que ele não é? Não sei, vamos ver. E aí é o seguinte, pessoal, aqui em cima eu vou colocar o peso dele, 95 quilos, e aqui embaixo eu vou colocar o valor da altura dele. Então, quando eu fizer essa conta aí, ó, de 1,83 vezes 1,83, eu vou ter de resultado 3,34. E aí eu vou dividir 95 dividido por 3,34, ou 94. E aí vai me gerar um resultado. Esse resultado depois tem que ir lá conferir na tabela, que é uma tabela separada para homens e mulheres e por idade também. E aí você vai olhar, olha, esse valor aqui ficou dentro da margem da galera que tá obeso, da galera que tá dentro do corpo normal. Eu vou passar essa tabela para vocês lá na plataforma para vocês poderem ter ideia mais ou menos de qual classificação vocês se encontram, ok? Tranquilo? Facinho o cálculo de IMC. A gente vai fazer bastante isso e vai classificar bastante as pessoas. E aí, de acordo com a classificação, a gente consegue pensar, por exemplo, numa dieta. Se o cara entrar numa dieta, se ele fizer o cálculo, o cara sair como obeso, a gente vai propor uma dieta para ele de comer mais verduras e frutas, diminuir o consumo de açúcar, equilibrar o consumo de carboidratos, até porque esse é um cara de 1,83, é um cara altão, grandão, precisa comer carboidratos para ter bastante energia. Mas também não pode exagerar, porque quando a gente exagera, a gente faz o quê? Isso mesmo, a gente fica acumulando gordura na barriguinha, fica aqui, ó, aquela pancinha. E aí, se for uma pessoa, na verdade, ele estiver abaixo do peso dele, a gente tem que propor uma dieta diferente, uma dieta de maior consumo de carboidrato, uma dieta de maior consumo de coisas que vão levar a ele a ganhar massa boa e não massa ruim, ou seja, é ganhar músculos e não ganhar gordura. Essa é a diferença entre massa boa e massa ruim. E, claro, sempre aliado isso a exercício físico, ingerir bastante água, hidrate-se, por favor, bebam bastante água. Então, a partir desses exercícios aí, a gente vai conseguir classificar dentro da tabela que eu vou postar lá para vocês e dizer qual tipo de orientação que ele deve seguir, ok? E aí,
a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do sistema digestório, porque o sistema digestório está interligado diretamente com essa parte de alimento. Então, primeira coisa, qual é a função do sistema digestório? A função dele é fazer a digestão dos alimentos, né? Pegar o alimento, quebrar ele em todas as partes possíveis, até que o nosso organismo seja capaz de ingerir e absorver todos os nutrientes que aquele alimento está trazendo para a gente. E tudo que for bom, o nosso organismo vai absorver. E tudo que for ruim, vai dar sequência e vai sair. E vocês sabem onde é que ele sai, né? Então tá bom. E aí, para você poder saber, conhecer o sistema digestório, a gente precisa entender que ele está dividido em duas partes. Que partes são essas? A primeira parte é o trato digestório. O trato digestório é composto pela boca, pela faringe, pelo esôfago. Então, seguindo a lógica aqui, ó, pela boca, pela faringe, que fica bem aqui, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino. E aí, quando eu falo de intestino delgado, é essa coisa grandona aqui, pelo intestino grosso, pelo reto e pelo ânus, ok? Ah, Dani, mas pô, você pulou um monte de coisa aí, pulei mesmo, porque isso aqui é somente o trato digestório, tá, pessoal? O trato digestório tem cerca de 9 metros, né? Coisa pra caramba, tá tudo dentro de você. Como que você tem 1,50 de altura e tem 9 metros de órgão dentro do seu corpo? Não sei, mas tá aí. E aí é o seguinte, pessoal, além do trato digestório, a gente tem os órgãos anexos. Quem são esses órgãos anexos? É o dente, a língua, são as glândulas salivares que estão até apontadas aqui, é o fígado, essa coisa aqui maravilhosa, a vesícula biliar, que fica aqui pertinho do fígado, e o pâncreas, que tem esse formatinho de folha aqui, ó, entre o estômago e o intestino, ok? Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver um por um. Óbvio que nessa aula a gente não vai ver todos eles. Eu vou dividir essa aula em uma parte e na outra semana a gente vê o restante. Então fiquem tranquilos que vocês não vão ficar igual desesperado. Mas vamos lá. Primeira parte é a boca. Olha que boca bonita dessa mulher aí, ó, vai dente tudo certinho, olha que bonitinho. Tem uma cara no dente. É o seguinte, pessoal, o que tem de importante aqui na boca? Tem os dentinhos e nós temos as glândulas salivares que estão apontadas aqui e também temos a língua. Vamos para a função de cada um deles. O dente eu vou falar um pouquinho depois. Vamos falar sobre as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas são glândulas que estão aqui, ó, perto da bochecha, embaixo da língua e da parótida. Se você prestar atenção, tente ficar com a língua para cima, encostado no dente, tipo, pegar a língua e colocar ela aqui em cima. E embaixo fica cheio de saliva, porque exatamente embaixo da língua tem uma glândula sublingual que produz bastante saliva. Por isso também que a gente coloca comprimidinho sublingual do lado da língua, para poder fazer o quê? Para poder ele desmanchar mais rápido e ir para a corrente sanguínea com mais velocidade, ok? Uma coisa importante, tá aqui a fotinha, ó, a glândula parótida, essa que fica na bochecha, a submandibular, que fica um pouquinho mais embaixo da mandíbula, e a sublingual. O que eu tô falando é essa aqui, ó, que fica exatamente embaixo da nossa língua, ok? Essas glândulas, elas vão produzir salivas. Salivas essas que vão ajudar a gente a fazer a digestão, junto com a língua. O que acontece? A língua é um órgão musculoso que está ali com o objetivo, misturar um alimento e colocar ele para dentro, ok? Essa é a função da língua. Ele vai misturar os alimentos e vai empurrar ele para dentro, vai fazer o processo de deglutição. Já as glândulas salivares, elas vão produzir saliva. E na saliva tem uma coisa chamada amilase, ou mais conhecido como pitialina. Você pode escolher qual dos dois nomes difíceis você quer usar. O que acontece com a amilase ou a pitialina? A amilase é uma enzima que vai catalisar, ou seja, ela vai acelerar a reação que está acontecendo ali de uma tal forma que vai começar a pegar o amido e vai começar a quebrar ele em pedaços menores. Então repara o seguinte, amido é essa molécula gigantesca aqui. O que é o amido? É um monte de glicose de mãozinha dada. Tipo assim, imagina a galera, né, corrente de oração lá, geral juntão, dando mãozinha. E aí o que acontece? Quando a amilase ou pitialina chega no amido, ele começa a quebrar em pedacinhos menores esse amido. Aí pergunta assim, pô, Tânia, então quer dizer, isso significa que o nosso processo de digestão acontece na boca? Isso aí, ele se inicia na boca. Ou seja, a gente começa ele na boca. A saliva já começa a quebrar amido
na boca. Aí você fala assim, Tânia, mas você tá falando grego comigo, porque eu não sei o que é amido. Cara, você sabe que é amido sim. Amido tá na batata, tá no amido de milho, tudo que tem milho lá tem esse negócio também. Tem um negócio que você compra lá na farmácia também, na farmácia não, no mercado também tem amido, um monte de coisa tem amido. E aí quando você morde, assim que você morde, misturou com a saliva, ele já começa a ajudar, porque ele pensa assim, pô, vai dar mó trabalho lá pro intestino, aí eu vou começar já aqui agora. E aí é o seguinte, pessoal, essa figura aqui do lado que eu tô mostrando, é o amido, como ele é representado originalmente. Porque é tanta coisa, mas tanta coisa misturada no cara, que ele não sabe nem dizer como é que ele fica, mas ele fica essa figura bonita aqui, beleza? Então lembra comigo, ó, amido vai receber a amilase e vai quebrar essa amilase e... vai receber, falei tudo errado agora, ó. O amido vai receber a saliva e na saliva tem a amilase vai quebrar o amido em vários pedacinhos menores que vão ser chamados de maltose ou de sacarídeo, ok? Então, a nossa digestão começa na boca, ok? Entendido isso? Isso é muito importante ficar sabendo, principalmente esses nomes esquisitos aí, ok? Fiquem tranquilos que a gente vai fazer um experimento que eu vou provar pra vocês como é que a saliva vai quebrar e vocês vão ver isso acontecendo. Não assim igual tá aqui bonitinho, mas vamos ver. A segunda parte que a gente vai ver é o seguinte, é a questão dos dentes. Oh, poxa, mas pra que a gente tem esse monte de dente na boca? Tem um monte de dente na boca mesmo. A gente tem um monte de dente pra quê? Porque cada um desses dentes, grupos, né, são separados em grupos e eles servem pra alguma coisa. Então, olha só, os incisivos, que são esses roxinhos aqui, da frente, são os da frente, assim, ó, eles servem pra cortar alimento. É assim mesmo. Por exemplo, quando você vai comer biscoito, você não enfia o biscoito lá no cantão da boca, você usa os dentes da frente pra dar aquela mordida e aí você parte o biscoito. Então os incisivos, que são os roxinhos, servem para cortar os alimentos. O verdinho, que tá marcado aqui, são os caninos. Os caninos são aqueles pontudos que cortam tudo. Isso aí, eles servem para rasgar o alimento. Ok? Se quebra um pacote, alguma coisa, você vai lá no canino e dá aquela rasgada nele. Depois vem um pré-molar e os molares, que são o amarelinho e o rosinha. Também tem aqui embaixo, amarelinho e rosinha. Eles vão servir para amassar e triturar os alimentos. Tanto é que depois que você cortou o seu biscoitinho, ele vai lá pro canto da sua boca, porque o objetivo é que você amasse bastante esse alimento. Depois de amassado bastante esse alimento, ele vai se misturar junto. Ele vai se misturar com a saliva e aí depois que ele virar aquele bolo alimentar, aquela coisa, a língua vai empurrar ele pra dentro, ok? Entendido isso? A gente tem cerca de 32 dentes na boca, uns mais, outros menos, tipo eu, mas ok? São 32 dentes que a gente tem na boca, 16 em cima e 16 embaixo, e o objetivo deles é cortar, rasgar, amassar, triturar o alimento de todas as formas para quando a gente, com esse alimento chegar lá no estômago, facilitar a digestão. Então nada de dar dois mastigadas, acabou, já era, tchau, não é assim. Tem que mastigar bem, triturar bem, amassar bem, fazer aquele bolo de alimento na sua boca, aquela depois colocar para dentro, ok? E aí, seguindo aqui a lógica, depois que meu alimento entrou, eu chego na faringe. Pessoal, a faringe, ele é um órgão que pertence a dois sistemas. Eles vão pertencer ao sistema, a faringe pertence ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Ah, mas o que significa isso? Significa que a faringe é um canal que vai passar tanto comida quanto ar. Pronto, é isso. É isso que serve a faringe. Mas tem uma coisa muito importante lá na faringe, que fica no finalzinho da faringe e na entradinha da laringe. Então é o seguinte, é este cara aqui, ó, que eu vou chamar de epiglote. É isso aí mesmo. Esse cara aqui, ele é como se fosse uma portinha. Lembra lá do segurança? Ele é o segurança da festa. É isso aí. O que ele vai fazer? Toda vez que você engolir um alimento, ele vai fechar a entrada da laringe. Para que ele vai fechar a entrada da laringe? Então ele vai fazer um movimento de fechar, para que o seu alimento siga em direção ao esôfago. Quando você respirar, daquela inspirada maneira, ele vai deixar aberto para que o seu ar passe em direção à laringe, ok? Então aqui, ó, epiglote, tá aqui mostrado, marcadinho, e eu vou mostrar uma outra foto para vocês, que é aqui, ó, o movimento que ele faz. Toda vez que você quiser engolir o alimento, ele fecha e faz esse movimento aqui, ó, fechando. Se ele fechar esse canal aqui, o seu alimento só tem esse caminho para seguir, que é o caminho do esôfago. Se ele tiver aberto, o seu ar ou o seu alimento poderia entrar pela traqueia. E aí o que acontece quando o seu alimento entra pelo caminho errado? Coisa boa, né? Durante a deglutição, o epiglote abaixa assim como uma tampa para que o alimento não penetre na laringe. Porque se ele penetrar, você vai engasgar. Então, geralmente você engasga porque a sua epiglote não fechou corretamente
Ou você estava comendo e falando, e aí não deu tempo de fechar, e aí o alimento, ao invés de fazer este caminho em direção ao esôfago, ele fez este caminho e entrou na traqueia. Sendo que a traqueia só aceita gás, não aceita comida. Aí você começa a tossir igual um condenado tuberculoso, querendo colocar tudo para fora. É isso aí que acontece. Pessoal, entendido? E aí, por último, a gente vai pro esôfago. Beleza. Beleza. O alimento fechou, a epiglotite fechou, normalmente, como deveria. Seguiu pelo esôfago. E agora, Tayane? E agora que o esôfago, na verdade, é um tubo de 25 centímetros, que fica entre a faringe e o estômago. Ok? Então, é um tubo que vai ligar faringe e estômago. O que tem nesse tubo maravilhoso? Esse tubo é um caminho que ele vai fazer. Só que ele faz uma coisa chamada os movimentos involuntários. Lembra lá de movimento involuntário, que é quando você não decide o que você está fazendo? Isso aí. Esse movimento involuntário é chamado de movimento peristáltico. O que é esse movimento peristáltico? É um movimento de contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Então, olha só. Ele vai contrair aqui em cima para que empurre o alimento para baixo. Depois ele vai relaxar, vai contrair, relaxar e contrair, relaxar e contrair, até que seu alimento chegue no estômago. Isso aí, galera, é questão de segundos. 2, 3 segundos para um alimento chegar no estômago. Coisa rápida, ok? Tranquilo com relação a isso? Pessoal, eu vou dar uma parada por aqui, e aí na próxima aula a gente continua falando sobre o sistema digestório e todos os órgãos que ainda faltam falar sobre eles, ok?